todos que nos acompanham por todos os canais da internet, especialmente o nosso canal do YouTube, estão acompanhando de vários pontos do mundo. Um abraço afetuoso a todos. Se você tiver a curiosidade de consultar aqueles livros que antecederam a codificação espírita, a obra monumental de Allan Kardec, você vai perceber no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, e Kardec, de maneira muito sábia, sob a inspiração dos espíritos superiores, deixa claro que o Espiritismo não vem destruir a lei. E lá no primeiro capítulo, ele explica, como sempre, como grande educador que é, os laços que unem a terceira com a segunda revelação e com a primeira revelação, mostrando que toda a obra da espiritualidade superior é obra de planejamento no curso dos milênios. Portanto, não se ergue um edifício começando pelo telhado. Precisamos compreender que a educação do espírito humano no monoteísmo, na religiosidade e na espiritualidade começa já na infância da humanidade. Numa sequência de missionários que trabalham a primeira revelação, depois a vinda do próprio mestre, o governador espiritual do orbe, com uma sequência também de missionários que consolidam os aspectos da segunda revelação e, por fim, o momento em que vivemos de consolidação da terceira revelação. Isso é fato. Isso nós sabemos. No entanto, ao contrário de outras tradições de espiritualidade e religiosidade, todas elas merecedoras do nosso maior respeito, é difícil você encontrar em algum livro da Bíblia, seja do Novo Testamento, do Antigo Testamento, alguma referência a uma vivência espiritual que afaste a criatura do seu cotidiano. É desconcertante, vamos confessar, você ler a história, por exemplo, de Abraão, do próprio Moisés, de um Simão Pedro, de um Levi, do próprio Saulo, e constatar que essas pessoas tiveram as vidas mais comuns que uma pessoa pode ter. E na linguagem cheia de símbolos, na linguagem lúdica do texto bíblico, Deus, a todo momento, se intromete nos menores detalhes da vida das pessoas. E a gente fica, como se diz lá em Minas Gerais, com uma pulga atrás da orelha. Que tipo de lição isso está querendo transmitir? Por exemplo, se você examina a vida do patriarca Abraão, você vai ver que o grande drama por ele vivido é o fato de que ele desejava um filho homem, tinha que ser homem, para dar continuidade aos negócios da família, à tradição familiar, porque, lembremos, estávamos numa sociedade patriarcal. E a esposa não conseguia engravidar. Ele já havia tido um filho com a escrava, com outras, mas com a esposa não tinha ainda um filho.
E então, ao contrário do nosso imaginário, ele recebe a visita de 2 anjos. E como que a gente imagina, então, esses anjos? 2 pares de asa bem grande, uma roupa branca, vem numa nuvem branquinha, é assim? Não. Aparecem uns anjos de pé sujo, suado, barbado, porque não tinha gilete, com sede, cheio de poeira, e o Abraão visualiza aqueles 2 mensageiros, percebe que são mensageiros, porque anjo é um mensageiro, é alguém que traz uma notícia. Pede para eles entrarem, faz o ritual do acolhimento, a maneira certa de receber alguém. Por exemplo, em Minas Gerais, pelo menos no interior, a pessoa chega na sua casa, o que você faz? Antes de dar bom dia, quer um queijo, um café? Não é? Porque o mineiro ele tem que controlar o nível de queijo no sangue. Não pode baixar muito, senão ele tem algum problema, né? Então se oferece um café, um queijo, a pessoa senta na mesa, quer uma água. Naquele tempo antigo, o que você fazia? A pessoa chegava suada, num calor danado, no deserto, se oferecia uma água fresca para lavar os pés da pessoa, né? É aquele calor do deserto. Eu, por exemplo, estou enfrentando até um problema, que as pessoas estão ligando, dizendo assim, e aí, como é que está o calorzinho aí da Bahia? Estou procurando. Ainda não chegou, né? Então você coloca aqueles pés na água fresca e aquilo refrigera até o perispírito. Experimenta para você ver. Já com muito calor, você põe o pé numa bacia de água gelada, até o perispírito fica refrescado. Então ele recebeu ali os mensageiros. E claro, qual que era a angústia de Abraão? Já mais velho, na 3ª idade, ou 4ª, eu acho que 5ª. Prevendo já a sua desencarnação, queria um filho. E os mensageiros falam, vai ter o filho. Vai ter o filho. Aí, Abraão, um homem sério, né? Deve ter baixado a cabeça, falando assim, vai ser difícil. Não tem ainda as técnicas de inseminação, né? Isso aí não chegou ainda. Deve ter pensado, não sei como é que vai ser isso. Mas engraçado são as mulheres, que elas são mais espontâneas, né? São bem mais espontâneas. E a Sara estava ouvindo de um cantinho, claro, né? Acho que chega 2 anjos em casa e a esposa não vai ficar prestando atenção na conversa, né? Então a esposa estava lá escondida, ouvindo tudo, sabendo o que eles estão conversando, né? E quando os anjos, né, lá, dizem que ele vai ter o filho, a Sara dá uma boa gargalhada. Mas ri com gosto, né? Eu não vou aqui entrar nos detalhes do casal, por que ela estava rindo. Eu não sei se ela olhou para o Abraão, olhou para ela. Bom, vamos pular essa parte. O certo é que ela deu uma boa gargalhada. Riu. E os mensageiros perceberam que ela estava espiando e ouvindo a conversa. E falou assim, você está rindo? Ela, não, achei engraçado, né? Meu marido já está velho, não é nada por mal não, né? Aquela espontaneidade feminina.
E o mensageiro disse assim: olha, você vai ter um filho. E agora, nós já escolhemos o nome desse menino. Esse menino vai chamar Risada. Isaac. Isaac. Risada. Então, você lê isso, né? E dá uma risada. E acha engraçado. Mas será que não tem alguma coisa por trás disso? Será que nessa história corriqueira, em que um casal já na quarta, quinta idade tem um filho, e o filho chama Risada, e esse filho é um dos patriarcas, será que não tem alguma coisa? Porque imaginem, nós poderíamos estar falando de um Abraão que foi para a montanha, ficou numa posição de lótus e meditou. Então uma luz o envolveu e ele ficou 10 anos meditando, sem comer, sem tomar água, sem respirar. E teve uma revelação. Não tem isso. Não tem isso. As maiores lições que essas personagens bíblicas têm são nas situações mais corriqueiras da vida. Por exemplo, Jesus, segundo o capítulo 3 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ao contrário do que muitos imaginam, não subiu em nenhum tapete mágico e voador. Ele simplesmente ficou em Nazaré, na carpintaria do seu pai, José. Quando chega o momento da sua atividade pública, depois de sondar Jerusalém, perceber estrategicamente que não seria por ali, ele se dirige para Galiléia. E o que Jesus faz? Funda então um grupo espírita, secreto, onde as pessoas ficavam só orando, meditando e entrando em contato com as esferas superiores. Foi isso? Não. Não. Jesus começa a caminhar pela orla do lago de Genezaré e começa a pescar com os seus apóstolos, que eram pescadores. Ninguém é afastado do cotidiano, ninguém recebe uma dádiva para poder se ausentar da sociedade, ninguém é retirado das suas relações familiares, ninguém é retirado das suas obrigações. Por exemplo, Levi continua sendo fiscal da Receita Federal. Só que é da Receita Federal do Império Romano. Cobrador de impostos. Continua. Não há deslocamentos exteriores. Pescador acorda cedo, mas quando eles acordavam, Jesus já tinha acordado, já tinha subido ao monte, já tinha orado, já tinha voltado. E estava lá, pescando, andando, comendo. Por exemplo, Jesus encontra com Zaqueu. Percebe o inusitado e chama Zaqueu para uma conversa especial, para algo assim extraordinário? Não. Jesus se convida para almoçar na casa de Zaqueu.
quando eu leio esses textos, eu confesso que assim, você não sente falta de alguma coisa assim extraordinária? Imagina Jesus aqui em Vitória da Conquista, entra aqui na Semana Espírita, você fala, aí dá aquele burburinho, Jesus está aí, Ele veio. Então você imagina algo extraordinário, chega perto dele e fala assim, tem um café aí? Vamos tomar um café? Vamos. Chama Zaqueu para almoçar. E em meio ao almoço, nas relações, no cotidiano, acontece o espiritual genuíno. Então essa é a incógnita, esse é o elemento desconcertante que permeia a vida de todas as personagens bíblicas. E então, nós nos perguntamos, e na doutrina espírita? Você abre então o famoso capítulo Sede Perfeitos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Você está imaginando agora que os Espíritos vão nos dizer o seguinte: esqueçam o corpo. Agora, vocês são seres absolutamente espirituais e devem cuidar unicamente do espírito. Então, agora, acordar às 5:30 da manhã, o café da manhã é uma prece e uma meditação. O almoço, água fluidificada. É bom, para um regime é bom, assim, de uma semana. É isso. Então, lá no capítulo Sede Perfeitos, nós pescamos um item. Um item. O item 10. Cujo título é O Homem no Mundo. O Homem no Mundo. Homem aqui, lembrando, no sentido de ser humano. Ser humano. A espécie humana. O ser humano no mundo. E aí você fala, mas coisa engraçada, né? Deixa eu ler essa mensagem. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Ele começa dizendo, vai se reunir? Vai pedir o auxílio dos espíritos superiores? Na sua casa, no grupo espírita, no seu trabalho? Você quer entrar em sintonia com os espíritos superiores? Você quer estabelecer uma conexão de maior qualidade com Deus? Então, primeira coisa que você precisa adotar, primeira providência, encher o coração de piedade. Piedade. Essa palavra esquecida nos dias de hoje. Que a pessoa piedosa é a pessoa, no mínimo, respeitosa, humilde, que sabe se colocar, não é? Que se resigna às forças e circunstâncias que estão acima das suas faculdades e das suas possibilidades.
É aquele indivíduo que percebe que o mundo não se movimenta em razão do seu próprio capricho, que o mundo tem suas leis e suas regras, e nós que devemos nos adaptar a elas. O homem piedoso é o pescador. Ele não tenta controlar o mar, ele procura compreender o mar para interagir com o mar de uma maneira mais inteligente. Então ele sabe que maré alta, eu recuo, maré baixa, eu saio para pescar. Ele sabe que o horário de pegar o peixe é de tantas horas. Então ele não briga. Ele não briga com o mar. Ele se adapta. Ele entende as regras. Então ele flui. Ele flui. Flui. Esse é o piedoso. Piedoso. Nós vamos falar sobre isso. Sobre o como as pessoas encarnadas hoje querem burlar leis da natureza, como, por exemplo, a necessidade de sono. Nosso organismo precisa dormir, precisa descansar. Precisa de água. Coisas simples. Coisas simples, que não observadas, podem se transformar em coisas complexas. Então é o piedoso, ele enche o coração de piedade. Aí sim, aí ele faz a oração, pede a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles, que nos corações, demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Olha isso. Purifica o coração, o sentimento. Porque o ato de sintonia espiritual, o ato de oração é um exercício do sentimento, não do intelecto. O intelecto precisa também de musculação. O intelecto também precisa de exercício constante. Por esta razão, os aspectos da ciência e da filosofia, investigação e reflexão, porque isso é a ginástica do pensamento, do intelecto. Mas nós também precisamos de uma ginástica do sentimento. Uma ginástica do sentimento. Por exemplo, nós nos preocupamos hoje tanto com peso e percentual de gordura. Já viu? Se você tem uma balança, ele acorda. Nossa, aumentou 200 gramas. Ai, meu Deus do céu. Agora, né? Meu percentual de gordura está tanto. Que é claro que se isso for conduzido de uma maneira saudável, é muito bom. Saudável. É muito bom. Mas, e você ficar carregando no coração um tanto de mágoa pequenininha? Isso também é percentual de gordura. Isso vai dar problema lá na frente. Não é? Então, às vezes, nós nos comportamos assim. A pessoa chega e fala, fulano, mas você está... Eu fiz alguma coisa? 17 de fevereiro de 1983. Eu pedi para você fazer aquilo para mim. Você não fez. 19 de agosto de 1999. E
a pessoa tem uma lista de pequeninas mágoas e ressentimentos que ela está guardando. E se os nossos aeroportos tivessem equipamentos para pesar a mágoa, o que ia dar de excesso de bagagem? Ele chegar e falar, ih, rapaz, você vai ter que deixar um pouco de mala para trás. Porque você fica carregando aquilo, gastando e carregando. O coração está sobrecarregado de pequeninos ressentimentos. Passar por uma prova ou uma expiação é algo desafiador. 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 E eu fico hoje pensando por quê? Não é tanto passar pela expiação ou pela prova. Porque às vezes você passa bem. Nossa, meu Deus, passei. Tá uns roxos aqui. Estou bem andando ainda de muleta, mas consegui passar. O problema não é esse. São os traumas que você mantém e cultiva depois de ter passado por uma expiação e por uma prova. Por exemplo, uma revolta sutil, uma tristeza sutil, um desânimo que você não sabe explicar por quê. Então, ao longo do desenrolar da sua vida, vai juntando, porque é igual, é assim, você vai fazer lá um molho de tomate, né? Então você coloca lá o tomate, o salzinho, aí você coloca uma pitada de açúcar ou de bicarbonato. Para quê? Para diminuir a acidez do tomate. Não é assim? Para fazer o molho? Uma pitada. Então você vai assim, é uma pitadinha de tristeza, uma pitadinha de desânimo, uma pitadinha de revolta. Daqui a pouco, de pitadinha em pitadinha, o negócio já virou 3 quilos, 4, 5, 1 tonelada. E você agora já começa a perceber que é uma criatura amarga. A amargura tomou conta do seu coração. Amargura. Então você chega para a pessoa, ela está bem, né? Outro dia até vi, que está dentro do tema, né? Está dentro do tema. Vi a novela da 9h30. Novela. Aí tem um rapaz lá que ele está bem, já virou empresário, está rico, está super bem. E a vida do sujeito é vingar das pessoas que fizeram ele triste quando ele era criança. Mas essa pessoa não tem nada de interessante para fazer? O rapaz está bonito, está com dinheiro, está bem, tem a empresa, não está querendo. Porque quando eu era criança, eu não tive isso. Então acumulou um tanto de amargura e se tornou amargo. Uma amargura que vem de pitadas. Pitadinha. É uma tristezazinha aqui, um ressentimento ali. Então os Espíritos dizem, purificai o coração. Vai para a prece, vai pedir o contato com os Espíritos superiores. Faz o seguinte, dá um banho demorado no coração. Por quê? Você escova dente todo dia? Espero que sim.
Tomara. Pelo menos uma vez no dia você passa um fio dental, se Deus quiser. Toma banho pelo menos uma vez no dia. Então, todo esse cuidado com um corpo que vai morrer. Que dirá os cuidados que o espírito, que o sentimento exige? Todo dia você tem que passar um fio dental. Escovar o dente do coração. Dar um banho. Para tirar pequenas sujeiras do caminho que vão se acumulando. Então está aqui, purificai os vossos corações. Não consintais que nele demore qualquer pensamento mudando ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Então nós nos elevamos e aí ocorre a semeadura. É uma semeadura porque os espíritos superiores depositam em nós não somente ideias, mas energias novas, disposições novas. Você recebe uma espécie de soro espiritual. Pluga aqui, dá 2 soros. Você sai renovado, hidratado. Por quê? Porque ao longo das experiências de um dia, uma semana, um mês, você desidrata espiritualmente. Você fica desidratado. Porque não é fácil. Então, esse contato renova as nossas energias, né? Então, está vendo que a mensagem está caminhando aqui? Já entendi. Então, eu vou me afastar, vou ficar agora só orando. Aí o Espírito começa a dizer assim: não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, prece e evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Condenados. Eles estão dizendo assim: está achando que a gente quer tirar vocês da vida da sociedade? Não, Nina, não. 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 Vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai. Olha o verbo. Sacrificai às necessidades. Sacrificai mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Frivolidade. Tem uma poesia de um conterrâneo meu, Carlos Drummond de Andrade. A poesia é assim: ele está na janela, ele fala: um homem vai devagar, um burro vai devagar. Eita vida besta, meu Deus. Termina a poesia. Eita vida besta, meu Deus. Então, outro dia, eu parei para pensar: está 4, 6 da manhã. Aí preparo o filho para levar para a escola. Aí pega o trânsito. É um trânsito suave. Belo Horizonte hoje tem um trânsito suave. Inclusive, os especialistas estão prevendo que daqui a um ano não tem mais trânsito em Belo Horizonte, porque os carros não vão andar. Não vai ter mais trânsito. Ninguém vai andar para lugar nenhum. Então você vai para a escola, que fica 3 quilômetros, 50 minutos.
Tá eu, o filho com sono, 50 minutos no trânsito, para ir. E voltar. Aí volta. Depois, 5 para meio-dia, tem que buscar. 45 minutos para ir e voltar. Vai somando. Pega a calculadora aí. 50 minutos mais 45. Almoça. Tem que ir para o trabalho. 22 quilômetros. 1 hora para ir, 1 hora para voltar. 2 horas, mais 50 minutos, mais 45. Outro dia eu estava lá na minha oração, com essa mensagem aqui. E falei assim, meus amigos espirituais, olha, não quero discutir com ninguém, não estou questionando nada, está tudo certo, mas 3 horas só para deslocar? Qual que é o sentido disso? E aí eu reparei nesse verbo aqui, eu vou ler de novo. Sacrificai as necessidades, sacrificai mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Sacrificai com sentimento de pureza. Sacrificar. Então, você não vai ser levado para um ambiente de espíritos puros, eles vão orar e vai cair pétalas de luz. Não, você vai ser colocado no trânsito. Vai lá, lavar a vasilha, arrumar a casa, estender a cama, cuidar do corpo. E vai gastar 1/4, 1/5 do seu tempo com essas coisas. Por quê? Por quê? Então me lembrei aqui de alguns casos bem interessantes. Quando você visita assim os lugares onde o Chico viveu, porque o Chico tem para nós, né, esse parâmetro de ter sido um verdadeiro espírita. Um verdadeiro espírita. Alguém que levou a sério a prática do espiritismo. Alguém que levou a sério a vivência dos ensinos morais, das leis morais. E eu então, ao longo do tempo, fui conversando com algumas pessoas para tentar identificar os hábitos do Chico. Chico, médium que recebeu a série André Luiz, que recebeu os romances de Emmanuel. Então, vamos ver qual era o cotidiano dele. Acordava cedo. Saía na rua. Aí você olhava para aquele bar, mas era, gente, pensa num bar, assim, daquele bem derrubadinho. Pensa num bar assim que você fala, nossa, meu Deus do céu. Pensa num bar assim. Mas pensa mais. Era um bêbado caído aqui, era um outro lá tomando um café da manhã, que é uma cachaça. 6:30 da manhã. Você vê o que é o vício, né? E o Chico entrava naquele bar.
no balcão e pediu um café. Falou, não é possível. Não é possível. Então um dia passou uma senhora muito espiritualizada. Ao contrário do Chico, muito conectada com a espiritualidade superior, e falou assim, Chico, você num bar? Mas foi assim, sutil, falou com classe. Num bar? Porque aquela região você não fala bar, você fala bar. Aqui. E aí o Chico falou para ela, minha irmã, quando um espírita entra num bar, ele vira lar. Lar. Então, mas ele não ia lá para beber cachaça. Então a gente ia percebendo que muitos daqueles companheiros que haviam sucumbido ao vício começavam a procurar o Chico nas reuniões. Alguns sem a menor condição de melhorar nessa encarnação. Mas começava o processo da sementeira. E ele acolhia. E ele acolhia. Certa vez me contaram, fizeram uma reunião mediúnica, o Chico participando, reunião de desobsessão. Presta atenção, não é uma reunião mediúnica, uma reunião de desobsessão para acolher e atender pessoas que estão num processo grave de obsessão. Entendido? Então nós estamos falando de pronto-socorro. Pronto-socorro. Então, se você abre um pronto-socorro, quem que você espera que vá ao pronto-socorro? Pessoas com saúde, não é? Chega lá a pessoa, o médico, ó, doutor, vim aqui te ver, bom dia, né? Mas o que você tem? Não tem nada. Vim aqui, só te cumprimentar. Não, no pronto-socorro, você espera que cheguem as pessoas com os quadros mais graves. Então, nessa reunião de obsessão, levaram um companheiro totalmente perturbado, completamente perturbado. Completamente perturbado. E colocaram o pobrezinho lá na reunião mediúnica, ao lado do Chico, porque eles iam fazer o tratamento. Então, faz a prece, concentra, Chico concentra. O companheiro tira um maço de cigarro, pega um cigarrinho, acende e começa a fumar na reunião mediúnica. O dirigente quase teve um AVC. Porque é uma cena chocante, vamos combinar, não é? E ele chegou e falou, você está ficando louco? Está na reunião mediúnica e acende um cigarro do lado do Chico. Aí o Chico tirou a mãozinha, olhou para o dirigente, aquele olhar, né? Aí o dirigente já ficou em silêncio.
E o Chico virou para o obsidiado. Estava obsidiado. Falou assim: ô meu irmão, pode soprar a fumaça em mim? Você quer o quê? O que a gente espera? Imagina, você tem uma fratura exposta, chega no pronto-socorro, o médico fala: nossa, o osso saindo para fora? Nem não atendo. Mas doutor, o senhor é ortopedista? Não, não. Só atendo fratura sem ser exposta. Percebe? Então ali, companheiro, um indivíduo que estava tão tomado pela obsessão que já perdeu o senso da conveniência, virou inconveniente, um doente. Ele foi atendido, ele atendeu. E assim, as pessoas que o visitavam, naquele trabalho mais leve, porque assim, gente, uma verdade tem que ser reconhecida: o espírita é ótimo em concentração. O espírita é preparado para concentração, para a meditação. Então as pessoas chegavam lá no Chico 14h e ele começava a psicografar. E os espíritas sentavam, faziam uma prece. 10h30 já tinha espírita. Precisou ao banheiro, comer alguma coisa. Aí um já levantava, o outro ia para cá. E o Chico, de 14h a 10h30. Aí os espíritas levantavam, iam lá, comiam, iam ao banheiro, voltavam. E o Chico lá sentado. Dava 2h, já tinha espírita levantando, falando: nossa, não aguento mais. Não aguento, é muita elevação. É muita espiritualidade. E é mesmo. 2h30, o Chico parava para psicografar. Aí devia ter gente assim: graças a Deus que acabou. Quero voltar para o hotel, esticar minhas pernas. Aí o Chico ia ler as mensagens, uma por uma, entregar. 4h30. Já tinha gente desdobrada. A pessoa já estava incorporando nela mesma. Ela só falava através de psicofonia no próprio corpo. E o Chico virava para os amigos: vamos tomar um café lá em casa? Vai dizer não, né? Todo mundo ia. Eu ia tomar um café. Ia tomar o café. Certa vez teve um evento, estava até o Herculano, quem conta isso é o Herculano Pires. Estava com os companheiros, foi desse jeitinho que eu contei aqui. 2h, era 4h30, o povo estava tomando café e comendo um bolinho. E o Chico ali acolhendo. Quer dizer, e tinha um evento espírita que o Chico ia participar e começava 8h. Isso já era umas 6h30. Aí todo mundo despediu. Aí o Chico despediu, disse que ia tomar um banho, descansar um pouco e iria ao evento. Claro, ele ia psicografar na mesa. E então, a pessoa virou para o Herculano e falou assim: eu acho que o Chico não vai não. Não vai não. A hora que ele tomar aquele banhozinho quente, que ele deitar na cama, só amanhã. O Herculano Pires virou para a pessoa e falou assim: você não conhece Chico Xavier. Você não conhece o Chico. Deu 8h, eles chegam lá, está lá o Chico na mesa.
inteiro chegaram perto. Era cheiro de éter, cheiro de rosa, exalando dele. Então, o que nós estamos tentando conduzir o pensamento aqui é: o cotidiano da encarnação constitui os instrumentos pedagógicos que irão espiritualizar-nos ou evangelizar o nosso espírito. Essa rotina, esse cotidiano, é o material didático da providência divina. Nessa escola, sem paredes, sem quadro aparente, sem cadeira, que é a ampla evangelização da vida. É nesse movimento, é na articulação dessas relações que nós construímos uma espiritualidade. Então, a espiritualidade não é uma fonte milagrosa que você se afasta das suas obrigações, se afasta das suas relações pessoais, se afasta do seu cotidiano para ir em algum lugar místico beber da água da espiritualidade. Não, a água da espiritualidade está depositada nas circunstâncias, nos acontecimentos aparentemente mais insignificantes. E talvez as lições mais grandiosas que você vai experimentar serão dadas nos fatos mais corriqueiros da sua vida. Coisas simples. Coisas simples. Você irá perceber padrões de espiritualidade e padrões de ação da espiritualidade superior em coisas corriqueiras. Coisas corriqueiras. Então, por exemplo, já contei isso, mas é bom, né? É bom contar. Dirigindo, com meu filho, ele mal-humorado, que tinha acordado cedo, sentado do lado de cá. Eu não tão bem-humorado. Dirigindo, a pessoa dá uma fechada. E aí, gente, eu tive uma regressão para uma encarnação anterior minha, em que eu estava numa espécie animal. Uma encarnação muito remota. Então veio aquela memória de animalidade, eu baixei o vidro assim. Agora eu vou rugir. Eu lembrei dessa encarnação que eu fui leão. Vou rugir. Eu baixei o vidro. O indivíduo parou do meu lado. Falei, é agora. Eu já estava até ouvindo a música do Rei Leão. Eu falei, é agora que eu vou rugir. Meu filho estava meio assim, virou e falou assim, tá nervoso, papai? Um pouco. Assim, vai xingar o moço? Falei, tô querendo. Aí olha para você ver o que é psicofonia, né? O que é psicofonia? Ele olhou para mim e falou assim, e se for uma pessoa que assiste suas palestras? Nessa hora,
eu mudei de encarnação, eu lembrei na encarnação que eu fui um ratinho, pequenininho. Me deu uma diminuída. Mas eu tinha que dar uma resposta, né? Eu tinha que dar uma resposta. Aí eu falei assim, aí eu estarei desmoralizado. Desmoralizado. Não é? Eu xingo o sujeito, ele fala, nossa, eu assino seu canal, te acompanho lá. Então, a partir desse momento, eu comecei a ter uma dimensão dessa mensagem, o homem no mundo. O homem no mundo. E comecei a pensar, como que você toma café? Como é que você almoça? Como é que você lida com essas questões assim, aparentemente sem importâncias? Aparentemente sem importâncias. Porque as coisas grandiosas, as ações extraordinárias de Deus se escondem nos fatos corriqueiros. Por exemplo, tive um amigo agora, não estava com sobrepeso, não tinha nenhum sinal clínico indicando que ele tivesse uma situação de risco. Eu começo a sentir uma dorzinha assim no peito, um calor, assim, um cansaço. Vai para trabalhar, sente, o negócio está meio esquisito, não? Está estranho. Liga para uma pessoa que é cardiologista, espírita, amiga. Ela fala, vem para cá. Vem para cá agora. Ele tinha sofrido um infarto. Aí chegou lá, você está bem? Tô bem, estou sentindo um cansacinho, né? Vai fazer o exame? Ela falou, nós vamos te internar, você vai fazer um cateterismo, uma angioplastia e uma válvula estente. Mas agora? Não dá para mandar um WhatsApp assim, preparar? Não, é agora. Nós vamos ter que fazer agora, porque assim está com um pequeno risco de você ir para nosso lar hoje. Então, providências são articuladas no cotidiano da vida. E eu pergunto, no cotidiano da vida, está você sintonizado com as forças superiores que regem os nossos destinos? É você alguém com quem a espiritualidade superior pode contar? Ou você é parte do problema? Bom, nós vamos agora fazer uma oficina de cotidiano. Então vamos dar um intervalo até às 11, para que você vá ao banheiro com bastante espiritualidade. Tome um café com bastante espiritualidade. E daqui a pouco a gente volta para prosseguir nas nossas reflexões. Não choqueis a nenhum deles com quem tiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade
a que provém consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então aqui há uma sutileza nesse parágrafo que nós tínhamos comentado, inclusive na palestra de ontem. A encarnação é uma balança. Raramente tudo vai estar bom na sua vida. Então, quando você está com um pouquinho de dinheiro, você fica doente. Quando você está com um pouquinho de dinheiro, está com saúde, tem um problema na família. Quando a família está bem, acaba o dinheiro. Então, a gente está sempre a ponto de Emmanuel dizer assim: superado um problema, espere outro. Você fala, nossa, mas tem hora que parece que o Emmanuel está amargo, né? Mas não é isso não. Aí ele continua assim: outra não é a função da escola. Outra não é a função da escola. Imagina, você está numa aula de matemática, o professor apresenta um problema matemático. Aí você consegue resolver. Aí ele te ensina uma outra coisa, um outro problema que você não consegue. Eu me recordo, tive um professor muito engraçado na UFMG. Engraçado e bom. Até hoje da aula lá. Professor Jacinto Brandão. Sou de grego. Ele colocava um texto, a gente lia e pesquisava as palavras no dicionário, né? Platão. Então trazia um texto, a gente lia, estava lendo tudo. Aí ele vinha, trazia outro. Você olhava, aí ele ria e falava assim: ficou grego de novo. Ficou grego de novo. Não conseguia ler. Mas era um outro texto mais exigente e de passo em passo você ia acumulando competências, habilidades, memórias e enfrentando cada vez mais textos mais complexos, mais difíceis, com vocabulário maior. Outra não é a função da escola. A encarnação é uma escola. Então ela mistura. Ela mistura. Você pega, por exemplo, a obra de André Luiz. Então, vamos lá. Nossa, é mais ou menos uma harmonia. Não é todo mundo igual. Não é todo mundo igual. Não é? Tanto que você tem gente que está trabalhando no Ministério do Auxílio e tem gente que está na União Divina. Então há diferença. Mas há um certo equilíbrio. E quem está no umbral, está no umbral. Só adentra em nosso lar se for para ser socorrido. Agora aqui na Terra não, você mistura todo mundo no umbral, nosso lar, todo mundo junto, às vezes na mesma família. Os caracteres todos diferentes, todo mundo junto. Para quê? Para forjar o caráter. Forjar. Nenhuma liga metálica é obtida a não ser em altas temperaturas. Então, as virtudes do espírito, as habilidades, os potenciais anímicos, eles são forjados. Forjados. Eu me lembro de uma cena comovedora. Todo mundo deve se recordar. Foi no início de 2002, Chico Xavier, já bastante abatido, foi internado. Até aquela cena que estavam filmando, apareceu duas luzes entrando no... Não é? Aquele fenômeno, né? Impressionante. E aí foram entrevistar o Chico, e ele disse então que se tratava da sua mãezinha, de Emmanuel, que foram visitá-lo. Né? E lá, num determinado ponto da entrevista, uma pessoa pergunta assim: o que é que o Emmanuel te disse? Porque eu não sei se você sabe, o Chico não gostava muito de hospital, nem de ser internado, se é que tem alguém que goste. Mas ele não gostava mesmo. Não gostava.
E ali ele teve um problema e precisou ficar internado. Depois de mais de 80 anos de mediunidade, de trabalho dedicado à vida doada ao bem, e ele está ali logo internado, o que ele não gostava. Então Emmanuel entra, eu já imagino o que ele perguntou. Falei assim, poxa vida, não é possível? Eu aqui internado? Então a pessoa pergunta, o que o Emmanuel te disse? E ele, para eu ter paciência. Ter paciência. Por quê? Porque a encarnação e a vida é composta de processos naturais. Processos naturais que têm o seu tempo, a sua lógica. E ninguém burla o espírito de sequência da natureza. Ninguém burla. Então vai chegar uma hora, que é a hora da preparação, da viagem, de volta. E isso é um processo. Tem um desenrolar. E ali naquele momento em que a desencarnação dele estava sendo preparada, as últimas providências estavam sendo tomadas pelos maiores da espiritualidade, a ele cabia paciência, aguardar. Então é isso que está sendo dito aqui. Nós estamos misturados com caracteres diferentes, mas é preciso fazer um esforço. E isso aqui nos chama a atenção. Por que eu estou focando nesse parágrafo aqui? Há poucos dias atrás, um colega de profissão deu um tiro na boca. Há 8 meses atrás, eu fui procurado por uma companheira, dizendo assim, Haroldo, nós precisamos fazer alguma coisa. Eu sou coordenadora da área de saúde da Universidade Federal de Minas Gerais e estou ficando impressionada com o número de suicídios em alunos de medicina. Então, nós estamos vivendo um processo silencioso de tristeza e desânimo. Tristeza e desânimo. Semana passada, num curso obrigatório do tribunal, um curso de formação permanente, estive com os colegas e aproveitei para checar uma estatística do Conselho Nacional de Justiça e eu resolvi fazer a minha própria pesquisa. E descobri, de 25 colegas de profissão, aproximadamente 18, 19, somente dormem com remédio. Ou seja, 25 pessoas, porque eu pude ali no grupo, não dormem se não tomarem um remédio. E essa é uma realidade hoje em todas as famílias, em todas as profissões. Depressão, amargura, suicídio. Então, esse é um processo. Não quero aqui ser simplista, simplório e estabelecer aqui uma causa única para a depressão, porque isso é de uma complexidade imensa, com múltiplas causas, com múltiplas circunstâncias. Mas também nós observamos, a gente está vivendo e está vendo as pessoas. E tem duas coisas a gente observa que está acontecendo. E está acontecendo mesmo com o espírita. Isso está acontecendo. Um acúmulo de ressentimento, de mágoa, de tristeza, de desânimo, que começa com uma pitada.
Então, do nada, você está ali na sua casa, aí vem assim uma brisa de tristeza. Dá uma tristeza assim, você fala, aquela tristeza. Daqui a pouco, essa brisa de tristeza começa a passar com hora marcada. Daqui a pouco, várias horas do dia você tem essa brisa de tristeza. E quando você se dá conta, já não é mais uma brisa de tristeza, é uma constante tristeza. Então, esse espírito aqui, com muita sabedoria, está dizendo assim: ei, enche o coração de jovialidade. 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 Aí outro dia, passando assim por umas dificuldadezinhas de saúde, né? Eu fui assistir um vídeo do Jerônimo Mendonça. O velho Jerônimo Mendonça de Ituiutaba. O Jerônimo Mendonça, palestrante espírita, peculiar, porque ele não se movia. Então o pessoal vinha, agora o Jerônimo vai fazer uma palestra, aí vinha com a cama, trazia uma cama, colocava aqui no pau. E aquele homem que não mexia nenhuma parte do corpo, enchia, procura no YouTube, enchia o ambiente de alegria, de esperança. Ele era tão espirituoso que uma repórter perguntou assim: Jerônimo, o que é felicidade para você? Ele fala: para mim, felicidade é poder virar na cama. Não virava, né? Só dormia de barriga para cima. Um gigante, era conhecido como o gigante deitado. E certa vez disse, ele estava um pouco triste, né? Estava um pouquinho triste. E aí procurou o Chico, e o Chico então encheu de alegria, e o Jerônimo abasteceu, porque a gente precisa disso. A gente precisa abastecer. Com greve ou sem greve de caminhão, tem que abastecer. Abastecer os nossos tanques espirituais. Ele foi, se abasteceu, saiu animado, e na despedida virou para o Chico e disse: ô Chico, até logo então, muita paz, Chico. E o Chico: tira o Z. Tira o Z, Chico? Como assim? Muita paz. Muita paz. Precisamos de trabalho, meu irmão. Muita paz. Aquelas sutilezas, porque esse trabalho no bem, uma atividade lúdica, útil, algo que ocupe as nossas potencialidades, isso renova a alma. E é assim que a gente preenche a vida, com jovialidade, com alegria, sugando, gente, porque chega um momento na vida que a alegria é como diamante em cascalho. Para cada tonelada, você captura 1 grama. Mas tem que buscar. Tem que buscar essas pedras preciosas de alegria escondidas no cascalho das atribulações, das dificuldades, e a gente precisa aprender. Então esse é um ponto. Esse é um ponto. Porque o resultado da sua conta é o que você escolhe somar. O resultado da sua conta é o que você escolhe somar.
De modo que se você vier com uma lente assim, eu estou com esse problema, aí mais falta de dinheiro, mais isso, mais. No meio da conta você já começa a ficar deprimido. Se você começar agora a listar todos os problemas seus, da sua família, vamos te levar para o atendimento espiritual aqui atrás. Você vai entrar em depressão. Por outro lado, se você aprende a somar bênçãos, se você aprende a somar o que está bom, isso vai lhe trazer um pouco de alegria e de jovialidade. Não a alegria de quem está fugindo, não a jovialidade de quem está se enganando e perdendo-se. Mas, como diz aqui, a jovialidade de alguém que, iluminado aí pelos elementos do Consolador prometido, sabe que a vida aqui é uma vida temporária. É sempre bom medir tudo na nossa vida, tudo que está acontecendo, tudo por que nós estamos passando, colocar nessa medida de que no fim, você vai morrer. Isso é um exercício que nós precisamos fazer. E eu tenho ouvido assim, tenho vivido e tenho ouvido. Vivido e ouvido. Conversava com esse amigo aí que teve um infarto, ele falou assim, eu estou tendo que agora mudar a minha maneira de viver. Espírita. Mas por quê? Porque a espiritualidade permitiu que ele colocasse um pezinho na desencarnação. Um pé. Então, alguns de nós só estão reformulando sua maneira de pensar e sua maneira de viver se você der um susto. A pessoa tem que quase desencarnar e ela muda. Alguns. Você quer isso? Se você quiser, a gente faz a prece agora pedindo. Só um susto. Você vai só sentir a desencarnação, assim, um leve. Então, essa perspectiva, ela nos traz para a realidade e para a condição do espírito encarnado. A condição do espírito encarnado é uma condição de fragilidade. Fragilidade. Nós caminhamos em uma fragilidade que é permanente. Por mais que você se acredite poderoso e no controle da situação. Não é assim. Segundo, afora essa nossa capacidade de aprender a somar o que é bom, há um outro elemento da sociedade contemporânea, que alguns têm chamado de a civilização do analgésico. Olha que expressão curiosa. Alguns estudiosos têm chamado o nosso tempo de o tempo do analgésico. Por quê? Ninguém mais, com raras exceções, tem resiliência, suporta a dor. Então nós vivemos numa cultura que diz assim, meu Deus, não pode sofrer. Não pode ter dor. Nenhuma dor. Mas acontece que estar encarnado é criar em algum nível,
uma relação saudável com a dor. Não dá para alimentar a ilusão de que nós vamos poder afastar a dor demais. Não vamos. A sociedade do analgésico tem produzido um processo educativo e às vezes a gente cai nisso. Às vezes, na ânsia de amar e proteger nossos filhos, nós queremos tirá-lo de todas as experiências de dor. Não, meu filho não pode sofrer, não pode. Pode passar muita dificuldade. E isso tem transformado indivíduos em pessoas frágeis. Frágeis. Extremamente frágeis. Isso é sério por quê? Uma criança que foi educada numa família onde ela é poupada de qualquer aborrecimento, onde ela é poupada de todo tipo de frustração, onde ela é poupada de todo tipo de dor, mínima que seja, essa pessoa não consegue sobreviver quando termina um namoro. Ela tem 15 anos de idade. O primeiro namoro, aí a pessoa termina com ela suicida. Por quê? Portanto, há uma frase de Paulo de Tarso que ele diz assim: porque a tribulação produz fortaleza. A tribulação produz fortaleza. E aí nós adentramos num tema que é importantíssimo. Há algum tempo atrás eu encontrei com alguns companheiros de mocidade espírita e comecei a perceber um fato que me tocou profundamente. Tocou profundamente. Alguns companheiros de jornada, da primeira hora do contato com o Espiritismo, estavam amargurados e decepcionados, perdendo a sua conexão com a espiritualidade, porque passaram por algum processo de sofrimento. Então seria muito bom se nós pudéssemos chegar aqui e falar do Consolador Prometido como uma retórica. Só que, quando eu digo assim, quando os Espíritos dizem melhor, Consolador Prometido, o que está implícito nisso? Que você vai passar por experiências dolorosas, a ponto de necessitar de consolação. Esse é o recado. Experiências desafiadoras vão chegar até você e você necessitará de consolação. E essas experiências lhe trarão fortaleza. Fortaleza. Eu me lembro aqui de uma experiência
forte vivida, bem forte, bem desafiadora, em que liguei para uma amiga espírita em São Paulo, muito experiente, muito vivida. E ela perguntou assim: o que está acontecendo? Eu falei: está acontecendo isso. E ela disse assim: já passei por isso 3 vezes. Eu já estava quase morrendo, passando por um. Achei que não ia sobreviver. Ela: já passei por isso 3 vezes. Então, naquele momento, eu me dei conta do grau da minha fragilidade psíquica e da fortaleza daquela companheira de espiritismo, que falava com amor, com humildade, sem nenhuma arrogância, mas exibia uma fortaleza moral. Então, é necessário resgatar esses elementos da espiritualidade. Porque hoje, quando nós falamos em espiritualidade, geralmente as pessoas concebem alguma coisa mística. Mas a espiritualidade, no fundo, é isso aqui. É uma capacidade de encontrar alegria em meio à tempestade. Continuar de pé quando tudo te leva a deitar. Manter-se firme e forte quando todas as circunstâncias exteriores parecem estar ruindo. Então você bebe dessa linfa do Espiritismo, do Consolador prometido, e se fortalece, e se torna robusto. E isso tem a ver com fé. Fé, que é o que está dizendo aqui, do herdeiro. Porque fé aqui não é no sentido de acreditar. É fé no sentido de confiar. Confiar, que é um processo. E você vai passar por ele. E que há um propósito. Há um propósito. Então, qual que é o desafio de estar encarnado? O encarnado não pode ter ou não pode ser revelado ao encarnado as garantias. Porque esse é o processo educativo. Então nós estamos aqui encarnados e assim, a gente não sabe. A gente caminha na confiança. Por exemplo, acabei de receber aqui do mundo espiritual uma lista dos presentes aqui, da desencarnação dos presentes aqui, nesse seminário. Deixa eu pegar aqui qual vai ser o primeiro. Não tem isso. Sabe por que não tem? Porque até esse processo é dinâmico, ele pode ser alterado. Até esse processo pode ser alterado. Certa vez um companheiro foi narrar um problema para o Chico e ele falou assim: mas meu irmão, nós precisamos resolver isso. Eu já estou na minha 3ª moratória. Falou desse jeito. Eu já estou na minha 3ª moratória. Alguma coisa foi alterada. Porque o universo é dirigido pela inteligência suprema e pelo amor infinito, que a cada
cada bilionésimo de bilionésimo de bilionésimo de bilionésimo de segundo está decidindo. Então as decisões podem ser alteradas. Nós estamos num processo vivo e dinâmico. Vivo e dinâmico. Então, o que se exige então? Conhecer não é possível. Não é possível. Nós não temos como ter acesso ao processo integral. Não temos. Mas temos elementos suficientes para confiar. Para confiar. Que há uma supervisão individual de nossas vidas. Basicamente, é assim. Sorria. Você está sendo filmado. Você está sendo observado. Não consiste a virtude em assumir severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Olha isso. Repelirdes os prazeres que a vossa condição humana vos permite. Eu fiquei feliz quando li isso aqui. Hoje eu como o meu queijinho com uma alegria, gente. Bata aquele queijo, põe o café, é quase que uma cerimônia de iluminação. Porque nós precisamos aprender isso. No item seguinte, que é o item 11 do mesmo capítulo, cuidar do corpo e do espírito, o Espírito que dita a mensagem diz assim, que nós somos mesquinhos até no gozar. Que nós não sabemos nem ser alegre. É interessante isso, né? E aí ele fala das violências. A violência contra o corpo e a violência contra o espírito. Quer dizer, o excesso de prazeres para o corpo é uma violência contra o espírito. Mas retirar todos os prazeres corporais é uma violência contra o corpo. Ele fala assim, duas violências quase tão insensatas uma contra a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Mornos no amar e econômicos no gozar. Aquela coisa. Então, olha o que os Espíritos estão dizendo. Não. Ama, mas ama com intensidade. Cultiva suas relações com intensidade. Entende? Se for para comer a sobremesa, que você não pode, porque você está de regime, coma com alegria. Já que ela vai se acumular, faça com alegria. Então, hoje, a humanidade se assemelha a abelhas que não conseguem mais parar numa flor para sugar o líquido. Não consegue. Não consegue.
Então, nós criamos 1.200.000 necessidades para conseguir 1 grama de felicidade. Olha que coisa curiosa isso. Olha que coisa curiosa. Então, antes, as pessoas se reuniam, assim, sentavam na calçada da rua, não tinha nada. Sentavam na calçada da rua para conversar, e aquilo dava uma alegria, aquilo enchia. Eu reunia a família, brincava e contava alguma coisa. Hoje, você recebe 2 pessoas, não, então eu vou servir isso aqui, aí vou fazer aquilo, aí tem que arrumar isso. Não, você mais se fadiga do que aproveita. Porque nós não conseguimos mais, primeiro, estar presente no que estamos fazendo e não conseguimos mais extrair a alegria da simples presença. Da simples presença. Então a gente repara assim o padrão. A família fala, estou um pouco entediado. Vamos sair então? Vamos sair. Tem que sair. Vamos sair. Vamos jantar fora. Aí chega, escolhe, aí senta. Aí um pega o celular, está aqui no WhatsApp, no Facebook, o outro aqui. E aí, vai pedir o quê? Não sei. Pode ser isso aí, pode. Então, pode pedir. Moço, o prato aí, já escolhendo. Eu podia ter ficado em casa. Entende? Então, mas isso é uma tendência que está nos sugando. Ninguém consegue mais. Você quer ver uma coisa desconcertante? Eu vou falar para vocês uma coisa desconcertante. Desconcertante. Experimenta fazer isso hoje, depois que terminar o seminário. Você vai escolher uma pessoa que você tem intimidade, porque senão vai dar problema. Tem que ser esposo, marido, filho, alguém que tem intimidade, que te entenda. Não faça isso com estranhos, não é recomendado. Chame alguém da sua relação íntima. Olhe nos olhos da pessoa e converse com ela olhando nos olhos. Em 2 segundos, a pessoa vai te perguntar assim, você está com algum problema? Experimenta. Chega assim, oi, tudo bem? Você está bem? A pessoa já fala, tem uma coisa esquisita. Por quê? Uma pessoa olhando nos seus olhos, uma pessoa presente, sem desviar a atenção para o WhatsApp, para o Facebook, para nada, olhando para você, se preocupando com você, é um problema psiquiátrico. Nós chegamos a esse ponto. E diante desse tormento e dessa doença, vem o remédio. O pseudo-remédio. Não, você está assim infeliz porque você precisa de mais espiritualidade. Então eu vou levar você para o alto da montanha, você vai subir, são 5 quilômetros subindo, lá não tem oxigênio, e aí você vai fazer uma meditação. E aí vem os espíritos dizendo o contrário. Não. Quer aumentar a sua espiritualidade? Mergulha com presença no seu cotidiano. Mergulha com presença na sua vida. Entenda que o ritmo da vida não é o ritmo do Facebook.
Então, quando você mergulha nisso, nesse cotidiano, nós vamos perceber uma coisa, gente. Parece tão simples, né? Parece tão simples. E eu termino então com essa reflexão que foi lida ontem, no mesmo capítulo. Desculpem, no capítulo Deus do livro A Gênese, o item 34. Nós lemos isso aqui. Só que agora eu quero dar um outro enfoque. Lá nós fizemos uma leitura, fizemos uma outra interpretação. Vou dar agora um outro enfoque. Olha o que Kardec escreve. Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização podem percebê-lo. Porque Deus é a essência divina. Se você está materializado, adivinha. Você está cheio de crosta, camadas. Você não percebe. Querem ver? Alguém aqui já tentou dar banho num marreco? Num pato? Já tentou? Eu já tentei. Não deu certo. Não deu certo. Porque você joga água, a água escorre. Não entra. É impermeável. Não, mas joga mais água, não adianta, pode afogar ele na lagoa. Ele vai até gostar. Você mergulha ele na lagoa, segura. Não molha. Mas não está rodeado de água? Tá, mas não é impermeável? Aqui é a mesma coisa. Deus é uma essência espiritual, nós precisamos desmaterializar enquanto espírito para percebê-lo. Mas olha o que o Kardec vai... Então isso aqui, essa primeira fase, se eu parar de ler aqui, o que você vai concluir? Nossa, então eu tenho que afastar do cotidiano, eu tenho que afastar de tudo que se refere ao corpo e tenho que ficar agora só orando e meditando. Não parece isso? Então vamos prosseguir. Pelo fato de não o verem, não significa que os espíritos imperfeitos estejam mais distante deles do que os outros. Esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino, do mesmo modo que nós estamos mergulhados na luz. O que há é que as imperfeições dos espíritos imperfeitos são vapores que os impedem de ver a Deus. Então, a partir disso aqui, eu diz assim: quando o nevoeiro se dissipar, eles verão a Deus resplandecer. Para isso, não é preciso subir nem procurá-lo nas profundezas do infinito. Desimpedida a visão espiritual, que a obscurece, eles o verão de todo o lugar onde se encontra, mesmo da terra, porquanto Deus está em toda parte. Então, o que o codificador está dizendo aqui? Você se tornou espírito puro. E aí chega a hora, fala, espírito puro, agora eu vou conseguir perceber Deus. Aí é aquela festa para te receber, né? Que é tipo uma festa de formatura, uma festa bonita. Eu não sei como é que é, não cheguei lá ainda, mas dizem que é linda. Você se torna um espírito puro e agora você começa a perceber Deus. Aí quando você percebe, você fala, nossa, será que eu subi demais? Não. Aí você vai perceber que Deus sempre esteve te rodeando, mesmo quando você era um espírito imperfeito encarnado na terra.
Deus não mudou de lugar. Foi você que ampliou a percepção. Então, o que esse ensino aqui quer nos transmitir? Sabe o quê? Você agora está absolutamente cercado e preenchido por Deus. Mesmo sendo um espírito inferior que você. Pois eu estou falando na mente. Se tiver algum anjo aí, me perdoe. Mesmo sendo um espírito imperfeito, você já está na presença absoluta de Deus. Você já está. Você não tem que ficar evoluindo para estar na presença de Deus, não. Você já está na presença de Deus. Você não está percebendo. E isso é um negócio desconcertante. Agora, quando eu tiro a roupa, vou tomar banho, eu falo, licença, pai, toma um banhozinho aqui, você não repara. Você já está na presença. Em tudo que você faz. Você está absolutamente preenchido e tomado por Ele. Porque a criação está mergulhada em Deus. O que muda isso? Eu tenho procurado, nos últimos 2 anos, talvez eu registre isso num livro, estou pensando. Tenho procurado conversar com amigos e amigas espíritas que tenham vivido expiação, mas não é expiação pequena não, tem que ser um negócio grande. Aquelas expiação assim, gigantesca. Só coisa de alto nível. Expiação dolorosa. Então, já pesquisei uns 4 casos. Comigo 5. E eu termino dando um testemunho aqui. Eu já tenho cara de pastor mesmo. Vou dar um testemunho. Tem um pouco mais de 3 anos que eu estou tentando atingir 10% da qualidade de uma experiência que eu vivi quando enfrentei uma profunda expiação na minha vida. Eu não consigo chegar nesse padrão. Eu posso ficar 4 horas orando, eu não consigo chegar. Isso é pecado, não tem nada de mágico isso não. Está lá no mecanismo da mediunidade. André Luiz explica que quando você passa por uma dor profunda, você vibra numa frequência de comprimento de onda curtíssimo. Você conecta imediatamente com Deus. E foi o que aconteceu. Aquele momento assim que eu fui tomado de um desespero, eu senti. Senti como nunca antes na minha encarnação a presença, não era de espírito não. O espírito estava cheio. Dava até para ver os vultos andando na casa. Eu que não sou vidente, não sou crocodilo. Dava para ver os vultos. Não estou falando de espírito, estou falando da presença divina. Por quê? Por 2 segundos eu consegui romper as barreiras da percepção
que a minha imperfeição moral colocam no meu espírito, pela dor eu pude romper e perceber o que um dia eu vou viver integralmente quando me tornar um espírito puro. A presença divina é indescritível. Por quê? Ele não fala. Deus é banguelo, não tem boca, não tem garganta, não tem nada. Não fala. Ele é imaterial. Ele não fala. Então é uma experiência difícil de explicar. Mas por incrível que pareça, eu já conversei com 4 companheiros e companheiros, amigos de Ideal Espírita, que passaram também por, nossa, coisas assim, e me narraram a mesma coisa. Então eu quero encerrar dizendo assim: você não precisa ir para lugar nenhum. Você não precisa subir em lugar nenhum. Você não precisa mergulhar em lugar nenhum. Você não precisa sair dessa cadeira que você está sentado agora. Para aumentar seu padrão de espiritualidade. Você só precisa permitir que o seu espírito ultrapasse as barreiras da materialidade. Porque o nosso cotidiano já está preenchido de Deus. Preenchido. Então isso significa que eu desejo para você agora, no almoço, uma extraordinária experiência espiritual. Que você possa mastigar de uma maneira diferente. Que você possa interagir com as pessoas de uma maneira diferente. Sorria, meu amigo, você está sendo filmado. Muito obrigado.